Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Desejo saudar a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas, o Canto da Paz, na cidade de Xangrande, em Pernambuco, estimando que o nosso amorável Mestre Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, balsamizando dores, enxugando lágrimas, esclarecendo dúvidas, fortalecendo a fé. Neste mês de setembro, em que dedicamos todos os esforços para a prevenção do suicídio, eu desejo iniciar com uma citação de André Luiz, constante do capítulo 31 da obra Busca e Acharás. Diz André Luiz: e lembre-se, cada qual de nós, até que se integre na grandeza suprema, é uma obra-prima de inteligência, em processo de habilitação na oficina da vida, a caminho da perfeição. O que podemos entender por este pensamento de André Luiz? Em primeiro lugar, a integração na grandeza suprema será chegar ao estado de espírito puro. Integrar a Assembleia dos Espíritos Puros. Agora, enquanto criação de Deus, que somos todos nós enquanto espírito, nós somos uma obra-prima da inteligência divina. Basta que olhemos todas as outras criaturas espalhadas sobre a face do mundo, que olhemos tudo que foi criado por Deus e perceberemos o quão Deus colocou de inteligência na criação do homem, na permissão de que ele pudesse evoluir na linha do tempo, tornando-se cada vez melhor, física e espiritualmente. Agora, para que ele chegue e consiga isso, ele está então frequentando a oficina da vida. Está existindo através desse instituto absolutamente maravilhoso que Deus nos ofereceu, que é o Instituto da Reencarnação. Eu considero que Deus deu 2 presentes a homens absolutamente extraordinários. O primeiro, a própria criação do espírito. O segundo, a oportunidade da reencarnação com vistas ao aprimoramento, ao aperfeiçoamento, à evolução do espírito, até que se integre na grandeza suprema. Mas, como eu disse inicialmente, nós vivemos mais um Setembro Amarelo na agenda da sociedade mundial, que tem como objetivo terminal a prevenção do suicídio. Mais do que a prevenção dessa chaga social, eu digo que não apenas setembro, mas todos os meses do ano e em todos os anos da existência, devemos dedicá-los à valorização da vida. Por essa razão, foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre suicídio e depressão versus doutrina espírita. Inicialmente, eu quero destacar que, diante de um quadro de depressão e ideação suicida, o primeiro caminho da criatura deve ser para a medicina e para a psicologia. A depressão e os suicídios, em primeiro lugar, são problemas de natureza psíquica e que precisam ser trabalhados pelas áreas do conhecimento
apropriadas para esse fim, como a medicina e a psicologia. Como tratamento coadjuvante, impõe-se então o espiritismo, oferecendo uma série de instrumentos e oportunidades para favorecer a criatura em sair deste estado de depressão. A grande maioria dos estudos científicos sobre o suicídio aponta a depressão como causa primordial desse doloroso evento. Aliás, em 1980, nos Estados Unidos, houve uma reunião de mais de 1.000 cientistas da área da saúde, em que foi se discutir qual seria o grande problema de saúde no século XXI. E os especialistas chegaram à conclusão, naquela época, que seria a depressão. E é estarrecedor nós sabermos que a depressão, por exemplo, atinge crianças. Crianças pequenas de 5, 6, 7, 8 anos já experimentando depressão. Conceitualmente, depressão é a incapacidade de sentir prazer pela vida, que resulta na falta de vontade de viver, na vontade de sumir, de desaparecer. As pessoas não sentem mais nenhum prazer na vida e pensam: para que eu estou aqui? Para que estou existindo? E resolve então dar cabo à própria vida através do suicídio. Mas do ponto de vista etimológico, para melhor compreendermos o assunto, a palavra depressão origina-se do latim, do prefixo latino de, que significa baixar, combinado com o sufixo premere, que significa pressionar. Então, depremere significa literalmente pressionar para baixo. Daí porque se observa que há uma sensível diminuição, uma baixa nos níveis de humor daquela criatura que está experimentando o processo da depressão. Agora, é algo que precisa, especialmente no seio familiar, no âmbito da família, ter-se muito cuidado com o que se diz para alguém que está experimentando a depressão. Se tem algo que a criatura deprimida não deve ouvir, você não tem nada, larga de preguiça e faz alguma coisa. Ou então, faz uma viagem que isso passa. Levanta daí, vai no shopping fazer umas comprinhas que isso passa. Ou então, o que te falta é força de vontade. Arranja uma ocupação que isso passa. Então a gente percebe que nessas frases existe um componente muito singular, né? Que é na ideia de quem diz, é a terapêutica. É a conclusão da terapêutica aplicada. Isso passa. Fazer compra no shopping, viajar, levantar. E não é assim. Não é assim. Por quê? Porque a sintomatologia da depressão comporta sintomatologia fisiológica, psíquica, comportamental e espiritual.
Então, essas 4 dimensões humanas estão envolvidas no processo depressivo. Claro, cada uma delas comporta um conjunto de sintomas, de sinais, que podem estar mais ou menos exuberantes, a depender do quadro do paciente. Por exemplo, do ponto de vista fisiológico, sintomatologia fisiológica, o que é que se observa? Perda de energia. Não só a própria criatura sente que está como se estivesse travada, como aqueles que estão perto dela, que a rodeiam. Alterações de sono, é muito frequente isso. Os estudos científicos apontam com uma razoável frequência. Ou a pessoa sofre de insônia, ou de hipersônia, ou tem aquele chamado sono não repousante, dorme, mas acorda com a ideia que atravessou o deserto do Saara. Alterações de apetite, para mais ou para menos. Pessoas deprimidas, algumas não comem nada, outras comem muito. Redução do interesse sexual, porque é uma baixa muito grande da libido. E os estudos apontam também as somatizações, ou seja, aparecer no organismo manifestações físicas desse processo depressivo, tipo queda de cabelo, pruridos. Tem pessoas que desenvolvem, por exemplo, quadros alérgicos. Ficam com alergia à poeira, por exemplo. Do ponto de vista psíquico, os estudos indicam que os sintomas mais frequentes são a dificuldade de sentir prazer pela vida. A vida é uma grande viagem, é uma grande aventura, é uma coisa maravilhosa, a existência. Vida é a do espírito, que nós estamos agora existindo, né? Que é um espírito reencarnado, um espírito que vestiu a carne e que agora se chama alma. Então esta alma está albergada, ela está morando no corpo físico. E evidentemente que se ela mora no meu corpo, eu preciso tratar bem do meu corpo, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psíquico. Eu tenho que sentir prazer pela vida. Eu tenho que estar alegre com tudo e com todos. Ah, mas você não tem problema? Sim, todos temos. Mas como vemos e como passamos por esses problemas? Do ponto de vista psíquico, também aparece o sentimento de tristeza e vazio. Um grande vazio, porque perdeu o sentido da vida. E isso leva para uma baixa autoestima, com uma crescente desvalorização da criatura por si mesma. E aí, neste estágio, começa a aparecer sintomas como negativismo. Na minha vida nada dá certo, as coisas só dão certo para os outros, a minha vida é horrível. Desesperança, não vou sair disso nunca. Desânimo, quer saber de ficar deitado, janelas fechadas, cortinas fechadas, debaixo da coberta. E um constante sentimento de culpa, com incapacidade de pensar e tomar decisão. Pessoa deprimida, normalmente, quando você pergunta para ela alguma coisa que precisa da decisão dela, ela não dá. Faz como você quiser. Para mim, tá tanto faz como tanto fez. São respostas que normalmente se ouve. A incapacidade de pensar acontece principalmente quando chega naquela fase da ideação suicida, porque tudo ela só tem um pensamento. É pensamento único. Eu tenho que acabar com a vida. A minha vida não me interessa mais. Eu não tenho mais nada o que fazer aqui. Está na hora de eu ir embora. Para onde, ela talvez não saiba, mas ela não quer ficar. Até porque a criatura nesse estado, ela pensa que ao acabar com a própria vida, ela resolveu o problema. Não, criou dois. O problema que deu origem ao suicídio e o suicídio em si mesmo. Do ponto de vista comportamental,
Os especialistas dizem que são observados o afastamento, inicialmente um afastamento, a pessoa vai se afastando aos pouquinhos dos outros, seguido de um isolamento social. Aí ela já não quer mais ficar com ninguém. E surgem então alterações psicomotoras típicas, comportamentos típicos de quem está deprimido, porque vive sempre fugindo. E a chamada ideação suicida, em que a ideia de acabar com a própria vida passa a frequentar os seus pensamentos com uma grande força. E a sintomatologia espiritual, eu fui buscar num livro chamado Causas Espirituais da Depressão, os apontamentos da confreira Celina Fioravante. A Celina diz no seu livro que a sintomatologia espiritual inclui a falta de significado e interesse pela vida gerado pela rebeldia. É contra tudo e contra todos. A começar de Deus. A criatura entra no processo de negação da vida. Minha vida não vale nada. Não sei por que eu ainda estou aqui. Porque Deus não me leva. Aí lembra de Deus. Começa a ter comportamentos que são diametralmente opostos ao amor. Principalmente pela negação da vida. Estabelece um foco muito forte na perda daquilo que fizeram no passado, ou daquilo que gostariam de ter feito e não fizeram. Um passado dessa própria reencarnação, não de uma vida passada. Celina Fioravante apresenta ainda como sintomatologia um apego exagerado àquilo que não tem, em detrimento daquilo que tem. Ou seja, ela tem tudo, mas sente que não tem nada e se apega a coisas que gostaria de ter. Como não pode ter, por variadas razões, deprime-se. Apresenta revolta contra a vida, já é um estágio mais avançado, né? Primeiro nega, depois faz um movimento de oposição ao amor, agora se revolta contra a vida. Apresenta um sentimento, muitas vezes, de onipotência, gerado pelo orgulho e pela consequente revolta contra Deus que não atende seus pedidos. Acha-se uma criatura a quem Deus deve atender tudo o que ela pede. Agora, um outro confrade espírita da área da saúde, que é o Alírio Cerqueira Filho, na sua obra Cura Espiritual da Depressão, ele apresenta 2 fatores etiológicos interessantes para a depressão. Isso do ponto de vista espiritual, ok? Ele fala do assédio espiritual, que corresponde à aproximação de espíritos negativos que tentam prejudicar alguém, influenciando a sua conduta, influenciando o seu pensamento, e é algo feito insistentemente por esses espíritos negativos, que conhecemos como trevosos, espíritos do mal, que muitas vezes se aproveitam da situação, embora não tenha uma relação direta com aquela criatura. E a obsessão espiritual, aponta o Alírio, que é o processo através do qual um espírito exerce a sua vontade sobre outro. E aí, Manuel Filomeno de Miranda tem obras sobre isso, muito importante de serem lidas. O Livro dos Médiuns tem importantes contribuições sobre isso.
Essa obsessão espiritual pode ser de encarnado para encarnado, ou seja, duas pessoas existindo. De encarnado para desencarnado, nós daqui de baixo podemos perturbar a turma que está lá em cima. E do desencarnado para o encarnado. Esse é o modelo mais comumente falado entre as pessoas, especialmente no mundo espírita. Mas existe algo que é singular neste processo do assédio e da obsessão espiritual. É que existem em todos dois um fator de grande influência, que é o pensamento. Nós mandamos buscar pelo nosso pensamento. A nossa frequência mental, a nossa vibração mental tem que ser sempre a mais elevada possível. Até para que nós tenhamos em nosso derredor os bons espíritos a nos ajudar, a nos proteger. O segundo elemento da reflexão é o suicídio, que eu também chamo de deserção biológica. Qual é a origem da palavra suicídio? A etimologia dessa terminologia suicídio é originada da junção de duas palavras, do prefixo sui, que significa si mesmo, com um sufixo caedes, que é a ação de matar. Si mesmo, ação de matar. Ação de matar a si mesmo. Suicídio. Agora, nos países ocidentais, o suicídio é considerado uma desordem psíquica e ou social. Nos países orientais, além dessa concepção, tem uma outra. Eles podem ser vistos como um ato normal, desde que a decisão tenha algum propósito elevado. Por exemplo, entre os nossos irmãos japoneses, a prática do harakiri. Aquele figurão lá da República Japonesa que, flagrado em graves complicações de corrupção, suicidou-se em função da vergonha. Então, para eles, é uma coisa normal. Eles consideram que extinguir a vida em face da vergonha é normal. Claro, sabemos que do ponto de vista da religiosidade, seja ela qual for, é uma agressão frontal às leis divinas. Mas o que nos dizem os benfeitores espirituais sobre este assunto? Duas questões em O Livro dos Espíritos podem nos ajudar a compreender. Na questão 944, Allan Kardec perguntou às venerandas entidades colaboradoras: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Resposta enfática: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Ou seja, a criatura prepara todo o seu suicídio, faz voluntariamente. Existe suicídio involuntário? Existe um tipo de suicídio que eu chamo de homeopático. É aquele que vai se suicidando aos pouquinhos. O alcoólatra, o tabagista, o glutão, o estressado, estão se matando aos pouquinhos. Mas aí, nessa questão 944, o Kardec fez um desdobramento e perguntou:
Não é sempre voluntário o suicídio? Aí os espíritos disseram: o louco que se mata não sabe o que faz. Então, uma exceção. A criatura fora do seu equilíbrio emocional psíquico se suicidar-se, não está sabendo o que está fazendo. Na questão 945, Kardec perguntou: o que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Aquela falta de vontade de viver, achando que a vida ficou chata, ficar revoltado contra tudo e contra todos, né? E aquele processo vai crescendo, entra num quadro depressivo, que vai crescendo, até que suicida. Mas os espíritos, na resposta, demonstraram que ficaram bastante contrariados com a pergunta e deram uma resposta dura. Insensatos aqueles que se suicidam por causa do desgosto pela vida. Insensatos. Por que não trabalhavam? Perguntaram os espíritos. A existência não lhes teria sido tão pesada? E este trabalhar em vários aspectos. É trabalhar-se interiormente, seu processo de reforma íntima, de progresso espiritual às custas da eliminação das próprias imperfeições. O trabalho externo, não apenas o trabalho da sobrevivência, mas o trabalho voluntário, por exemplo. A assistência ao próximo, de todas as formas que for possível, a caridade material, a caridade moral, a caridade espiritual. Nesse sentido é que os espíritos enfatizaram que a existência não teria sido tão pesada. Mas é fato que existem 3 premissas morais que nós depreendemos da própria doutrina dos espíritos que condenam o suicídio. Primeira premissa: a vida é dom de Deus e só Ele tem o direito de dispô-la. Paulo, na sua carta aos Coríntios, diz lá bem claramente: vosso corpo e vosso espírito pertencem a Deus. Segunda premissa: a interpretação voluntária da vida infringe a soberana lei da vida. Lei divina que vai reclamar reparação pelo mecanismo de causa e efeito. Eu não diria a interpretação, a interrupção voluntária. A interrupção voluntária vai gerar uma resposta através do mecanismo de causa e efeito. Sim. Quem planta, colhe. E a terceira premissa nos diz que a imortalidade da alma é uma das colunas de sustentação da doutrina dos espíritos, transformando-se em cláusula pétrea na defesa da vida humana. Nós não temos o direito de abreviar a existência por muitas razões, da qual a principal é a imortalidade da alma. Nós vamos continuar vivos. O que não continua é o corpo que nós destruímos. O benfeitor Emmanuel, no capítulo 37, intitulado Entendendo o Suicida segundo a Doutrina Espírita, lá na obra Escrínio de Luz, para o nosso aprendizado, ele traz 5 contribuições importantes. Primeira, diz o Emmanuel, não condenes as vítimas da loucura e do sofrimento que se retiram do mundo pelas portas do suicídio. Muitas vezes costuma-se rotular o suicida de fraco, covarde. Não se deve fazer isso, segundo Emmanuel.
Segundo, ninguém lhes viu talvez a luta insana. Ninguém sabe o que se passa dentro da criatura. E aí o Emmanuel diz, e não sabes até que ponto eles, os suicidas, sorveram o veneno da angústia na taça de fel. Ninguém sabe o que está se passando no íntimo da criatura. Terceira orientação, faze silêncio diante dos que caíram no paroxismo da desesperação e da dor. Preferencialmente o silêncio orante. Quarta contribuição, na batalha do mundo, quantos despem o manto da carne, roídos no âmago da alma, pelas chagas de aflitivas desilusões. Olha aí, combinando essa quarta colaboração com a segunda. Ninguém lhes viu talvez a luta insana. E a quinta contribuição, quantos procuram fugir ao nevoeiro do vale, arrojando-se às trevas do despenhadeiro cruel. Emmanuel faz aqui uma analogia. Você está andando num vale completamente nevoado e não sabe onde é a borda e, de repente, pode precipitar-se nesse despenhadeiro. Mas, à guisa de incentivação, para que se nos desperte no íntimo do ser a motivação para a vida, o mesmo Emmanuel, agora no capítulo 8 da obra Mais Perto, ensina-nos. Ou seja, eu preciso de incentivações para motivar-me, porque a motivação é um processo endógeno. O que é que o Emmanuel vai dizer? Ou está dizendo? Ergue-te. Ou seja, levanta. Acima dos escombros das próprias ilusões. Porque nós caímos em função de todas as ilusões e desilusões que tivemos. E contempla os caminhos novos que a infinita bondade de Deus te reserva. Então já vamos começar a agradecer a Deus essa reencarnação que Ele nos propiciou, para que a gente pudesse crescer, melhorar, progredir, evoluir. E esses caminhos novos somos nós que criamos, eles estão aí, nós só não os vemos. Mas vamos descobrindo e vamos criando cada vez caminhos melhores para progredir. Diz o Emmanuel, se amarguras te azedaram os sonhos, espera pelo tempo, cujos filtros não funcionam debalde. Se desenganos te buscaram, observa que ensinamentos te trazem. Olha que interessante. Vamos ter azedumes, chateações, contrariedades, decepções, tristezas? Sim. Agora, tudo isso tem uma lição embutida na circunstância. O Emmanuel diz, se dificuldades repontaram da estrada, estuda com elas. Qual a melhor solução aos teus problemas de paz e segurança? Onde é que eu posso melhorar? Por que isso está me acontecendo? Onde foi que eu errei? O que Deus quer de mim? Como é que eu posso recuperar a minha paz e a minha segurança? Se provações surgiram atribulando-te as horas, enumera as lições de que se façam portadoras em teu benefício. Olha aí que interessante. Tudo que nos acontece na vida, meu amigo, minha amiga, tem um sentido de ser. Nós temos que estar atentos, nós não podemos viver por viver. Se prejuízos te dilapidaram a existência, recorda que o trabalho nunca nos cerra as portas. E se alguém te deixou a alma vazia de afeição, pensa no infinito amor que sustenta o universo, na certeza de que outras almas te virão ao encontro, abençoando-te o dom de amar e servir. Eu achei fantástica esta última contribuição, essa penúltima contribuição do Emmanuel.
Interessante. Se prejuízos te dilapidaram a existência, recorda que o trabalho nunca fecha as portas. E se alguém nos deixou a alma vazia de afeição, vai chegar outra criatura para nos ajudar, que não é apenas do ponto de vista afetivo. Isso pode ser feito por um grande amigo, por uma grande amiga. E aí o Emmanuel vai encerrar dizendo: nunca, portanto, não tem regime de exceção, esmoreças ante as dificuldades que te surjam no caminho para a vanguarda, para o futuro, para a próxima etapa. Quando estiveres a ponto de ceder, a pior rendição de todas, e ele coloca aquela de recusar o dom da vida, ou seja, quando chegar aquela ideia de vou acabar com a minha vida, praticar o suicídio, detente a refletir em Deus, que te criou para a sabedoria e para o amor. Está lembrado como a gente começou? Cada qual de nós, até que se integre na grandeza suprema, é uma obra-prima da inteligência em processo de habilitação na oficina da vida, a caminho da perfeição. Lá no Busca e Acharás, do André Luiz com o Chico Xavier. Conclusivamente, nós podemos dizer que a tendência para o suicídio pode ser reflexo de atavismo. Ou seja, a pessoa já teria cometido suicídio em vidas passadas e agora ressurgiria essa inclinação. O confrade Haroldo Dutra Dias disse certa vez numa palestra que dos encarnados na Terra já tiveram pelo menos uma experiência nas suas múltiplas reencarnações de suicídio. Ou as influências espirituais obsessivas que induzem e incentivam a prática do suicídio. Mas existe uma solução prática. Confiar no amor de Deus, confiar na caridade de Jesus. Esse é o meio mais eficaz para administrar nossas crises existenciais, por mais perturbadoras que elas possam parecer. É isso que prega a doutrina dos espíritos. Suicídio e depressão versus doutrina dos espíritos se conclui exatamente neste aspecto: confiar no amor de Deus, na caridade de Jesus, que são os meios mais eficazes para nós administrarmos as nossas crises. Muitos perguntam: como é que eu acesso a sua produção espírita? Então, atendendo a pedidos, está aí o caminho para a visualização da nossa produção espírita, que está no YouTube e no Facebook. Agradecendo o carinho da atenção, o carinho das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.